Sejam bem-vindos ao Fatos em Foco, esse programa que semanalmente traz até você os temas do nosso país, do nosso estado e do nosso município. E agora nós vamos falar do nosso país. Nessas duas últimas semanas, dois fatos que aconteceram são importantes para nós trazermos aqui e analisarmos como foco, que foi a prisão de Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz, que estava lotado no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, que hoje é senador. Nós vamos abordar aqui este tema porque a maneira como a prisão de Fabrício Queiroz foi tratada é algo surpreendente. Eu poderia até criar uma sugestão aqui como um tema. Seria o Queiroz o novo PC Farias? Eu tenho recorrido às vezes ao passado para nós trabalharmos com a história e com a lembrança. PC Farias foi um personagem central no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Agora estão usando o Queiroz também como pivô de uma caçada brutal a Bolsonaro e aos seus filhos. Nesse momento aqui não vale a discussão do juízo de culpa ou se é inocente. O fato é que o comportamento do qual está sendo acusado Fabrício Queiroz é comum, infelizmente, na LERJ. Mas a maneira como ele foi preso, a maneira espetacular, a cobertura cinematográfica é de chamar a atenção. Assista esse vídeo agora. Na linha conosco, neste momento, está o delegado da Polícia Civil, que cumpriu, inclusive, esse mandado de prisão, Dr. Nico Gonçalves. Bom dia. Bom dia. Queria ouvi-lo sobre como foi exatamente essa prisão hoje cedo em Atibaia, aqui no interior, delegado. A Polícia Civil, através do DOP, está apoiando o GAECO aqui de São Paulo, comandado pelo Dr. Sarrubro e Dr. Amauri, e eles nos pediram apoio para poder efetuar essa prisão. E veio um pedido judicial do Rio de Janeiro, através do GAECO do Rio, pedindo para o GAECO de São Paulo, e São Paulo, a Polícia Civil ajudou o GAECO aqui. Todos os atos de polícia judiciária são feitos no Rio de Janeiro. Nós só fizemos a prisão e, nesse momento, estamos encaminhando ele para o Campo de Marte, onde o nosso helicóptero Pelicano vai levar para o Rio de Janeiro. Tá, já está se dirigindo, portanto a gente está acompanhando as imagens, né, na tela da Band e também na nossa live, na nossa transmissão, desse deslocamento que é realizado agora em direção ao Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, e de lá segue para o Rio de Janeiro. Doutor Nico, Ivan Brandão falando aqui, nenhum depoimento será colhido aqui em São Paulo, né, tudo no Rio de Janeiro, mas o senhor confirma que o caseiro teria dito que o Queiroz já estava lá nesse sítio há quase um ano, praticamente um ano escondido por lá? Quem me falou foi até o promotor de justiça que acompanhou, ele conversou com o caseiro e a gente ouviu que ele falou que que estava aqui já há algum tempo já. Ele estava num aposento simples, né, que apesar de ser uma casa grande, ele simples, não ofereceu resistência nenhuma. No momento que ele viu a polícia, ele levantou os braços e falou: não, vocês têm que cumprir sua obrigação. E falou isso para nós e foi o que foi feito. Bom, já é possível saber, mas mais cedo a gente não tinha essa informação, né? Se outros, pertences, né, computadores, celulares, se isso também foi alvo, né? Se a polícia chegou a apreender esse tipo de material? Além da mandado de prisão, ele também constava busca e apreensão. Foram apreendidos 2 celulares, alguns papéis, que eu não sei o que é, o Ministério Público apreendeu, colocou dentro do malote, e já está sendo encaminhado isso também para o Rio de Janeiro. Bom, a gente consegue observar nas imagens, nesse momento, os carros da polícia entrando ali no estacionamento do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, onde já embarca Fabrício Queiroz para o Rio de Janeiro. Doutor Nico, há detalhes sobre como se deu essa prisão, o horário, onde estava o Queiroz exatamente dentro desse sítio, como foi essa abordagem inicial, como foi a reação dele? Olha, foi uma operação do Rio de Janeiro. Toda ela foi sincronizada às 6 horas da manhã, tanto aqui como no Rio de Janeiro, e outras pessoas que eu não sei quem é, e foi sincronizada tudo no Rio de Janeiro, e ele não ofereceu nenhuma resistência. Há um mandado também contra a esposa dele, né, doutor Nico, a Márcia Oliveira de Aguiar. Já há algum tipo de novidade em relação a esse mandado ser cumprido, né, porque aparentemente ela não foi encontrada ainda. Exato, não foi encontrada, ela não veio ao local já faz tempo, segundo informações do caseiro.
Como você pode perceber, há outra questão aqui muito interessante para nós pensarmos. A Rede Globo tinha informações privilegiadas. Já existia um repórter que estava esperando o momento da prisão. Esse mesmo repórter já estava nas cercanias, próximo ao local onde Fabrício Queiroz estava escondido. E quando a Polícia Federal vai no encalço para prendê-lo, a Rede Globo é a primeira a chegar e acompanhar todo aquele acontecimento. A grande questão que fica é a seguinte: por que a Rede Globo tem tanto interesse em todo o assunto que chama a atenção de Bolsonaro, dos seus filhos e de qualquer assunto que o envolva? Se alguma coisa acontecer no Planalto Central, lá no governo, e que muitas vezes diz respeito ao presidente, lógico, mas não necessariamente com um ato seu, a Rede Globo dá uma ênfase à cobertura disso, sendo tendenciosa. Essa nossa análise aqui, esse comentário, ele é importante para nós pensarmos, porque a opinião pública ela recebe as informações da imprensa, dos meios de comunicação. E a maneira como as coisas nos são informadas vão determinar o juízo de valor que nós faremos. A prisão de Fabrício Queiroz foi algo que chamou muito a atenção, porque infelizmente a tão decantada e chamada rachadinha, que nada mais é do que um comportamento em que um assessor parlamentar contrata funcionários e divide o salário com outros que não estão lotados dentro do gabinete, mas porque ajudaram numa campanha ou porque o deputado ou o parlamentar quer favorecer, eles acabam tendo esse tipo de comportamento, que é errado, que é criminoso. E aqui não vai nenhuma forma de defender Fabrício Queiroz e até mesmo o deputado Flávio Bolsonaro na época. Mas a grande discussão aqui é por que só Fabrício Queiroz? Por que essa cobertura tão cinematográfica? Por que esse espetáculo todo em volta disso? Nós poderíamos aqui buscar, e o programa Fatos em Foco fará isso para a próxima semana, buscar outras informações, outras corrupções, outros fatos que nos chamam a atenção dentro da Alerj e que não são tão noticiados. É algo para nós pensarmos. Eu queria agora ouvir o comentário do Sérgio Lopes. Ele vai abordar esse assunto e vai comentar o tema. Essa espetacularização que se faz atualmente sobre essa prisão do Queiroz, a maneira como está sendo conduzido, como está sendo publicada essas investigações, aliás, que deveriam ocorrer em absoluto sigilo enquanto em sua fase investigatória, que é a fase atual, elas nos faz pensar sobre a identidade verdadeira do sistema penal e processual brasileiro. Existem dois tipos de sistemas, que é o sistema inquisitório e o sistema acusatório. Inquisitório a gente já pode ter uma noção do que seja, porque ele relembra a Inquisição e remonta também à Inquisição, quando as provas eram produzidas pelo julgador e o réu praticamente ele não tinha chance nenhuma de escapar de uma acusação. Só havia uma forma de um réu, na época da Inquisição, escapar do julgamento antecipado, que era a sua confissão. E por isso que a confissão era muitas vezes buscada à força, à base de ameaças, à base de torturas, porque no sistema inquisitório já se havia uma ideia preconcebida de que aquela pessoa, que aquele sujeito era o culpado. Então toda a condução da investigação até que chegasse na execução daquele réu era conduzida já se prevendo que ele era absolutamente culpado. Se opõe a esse sistema o sistema acusatório, que permite que o réu tenha sua defesa e possa, de alguma maneira, usando essas chances de defesa, escapar de um julgamento e ser considerado inocente. O que nós estamos vendo atualmente é uma perseguição clara com relação a uma marca chamada Bolsonaro. E por que nós dizemos isso com tanta certeza? E isso independe da corrente ideológica que se tenha nesse momento que nós estamos a zelar. É pelo sistema processual penal que nesse momento afeta determinadas pessoas que podem ser contrárias à sua convicção, mas que no futuro essas regras erradas, praticadas da maneira errada, podem alcançar você mesmo. O que se vê nesse momento é que num grupo de 20 deputados, em que todos eles praticaram os mesmos crimes,
e que nesse grupo de 20 deputados, segundo as investigações, existem aqueles que fraudaram mais o erário público, e nessa lista de 20 deputados, Flávio Bolsonaro aparece como o 17º colocado. Ou seja, acima dele tem mais 16 que desviaram supostamente verba pública, que estão acima dele, e nesse momento ele é o pensado, é o escolhido, coincidentemente com o sobrenome do presidente da República. Ora, se ele é o 17º colocado, e muito mais que isso, além de ser o 17º nessa lista funesta, ele é o único que não pode ser punido pelo fato de não estar mais na LERJ, não é mais deputado, ele agora é senador. No final de tudo, não vai ser punido, passado seu tempo do mandato de senador, o crime vai ter prescrito, e a única coisa que vai restar dessa investigação e dessa espetacularização que está sendo feita agora é uma arranhadinha no nome Bolsonaro. Eu até fico pensando às vezes que se eu fosse o presidente, eu realmente abria mão de tudo isso, cuidava dos assuntos da República, já que ele é honesto, não tem nada pesando contra ele, estão tentando descobrir de qualquer forma alguma coisa nos filhos para manchar o nome dele. Se eu fosse ele, abria de mão e tocava a vida lá em Brasília e deixava os filhos se virarem aí com a justiça. O que vai acontecer é que os outros deputados, sobre os quais pesa a mesma acusação, e que nesse momento, se viesse à tona os seus crimes, eles seriam cassados, seriam levados ao processo de cassação, mas não, eles têm os seus mandatos mantidos, têm os seus mandatos protegidos, e justamente aquele sobre o qual não vai acontecer nenhum tipo de incriminação ao final do processo é o que está sendo trazido a um espetáculo público. Então, o que me parece claro em toda essa situação envolvendo o caso Queiroz é que a intenção de fato é causar uma mácula, uma mancha no nome Bolsonaro, porque existe um grau de insatisfação poderoso dos inimigos, dos opositores, da esquerda contra essa eleição que foi ocorrida em 2018. E estamos assistindo, o desdobramento desse terceiro turno que parece que não tem fim. Agora, uma outra questão também interessante nessa última semana foi o ministro da Educação indicado por Jair Bolsonaro, que não ficou uma semana no cargo. Carlos Decotelli foi indicado, foi até surpresa para muitas pessoas, e logo que o currículo dele veio à tona, é óbvio que a imprensa toda, todos os meios de comunicação, de mídia, entre outros interesses institucionais, foram num encalço do currículo do homem para saber quem era Carlos Decotelli. Mas eu quero chamar atenção aqui para uma questão, porque aí descobriram que algumas informações eram inverdades e acabou que com menos de uma semana ele acabou pedindo demissão, tamanho desgaste que houve. Mas eu quero abordar aqui uma outra questão, porque essa do currículo do ministro e as discussões daquilo que ele sustentou e que não era verdade, instituições de ensino que ele citou vieram à tona também. Até aí, nenhum problema, porque todas as pessoas que se tornam públicas vão sofrer esse tipo de investigação, esses tipos de iniciativas. Até aí não há problema nenhum. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um outro ponto. Logo que Carlos Decotelli foi indicado, surgiu a informação de que ele seria evangélico, membro de uma igreja. E aí, como já aconteceu também com outro personagem que foi indicado aí para o Poder Judicial e que também na época foi muito comentado que ele seria pastor de uma igreja e tal. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: o que tem mais valor, afinal de contas? O currículo, a história profissional de quem é indicado ou a fé religiosa? Eu vou passar um vídeo aqui só para você ter uma ideia de como aconteceu tudo isso, a demissão do ministro, para você ter uma ideia. E logo em seguida eu volto comentando. A carta de demissão foi entregue por Carlos Alberto Decotelli no meio da tarde, no mesmo dia em que tomaria posse no Ministério da Educação. O escolhido por Jair Bolsonaro nem chegou a assumir o cargo, depois de causar constrangimento ao governo por incluir no currículo formação acadêmica que não tinha. A escolha do professor foi anunciada há menos de uma semana. O ex-presidente do FNDE, fundo responsável pelos principais programas de educação básica, havia prometido uma gestão técnica.
Eu vim para fazer o que eu sei fazer. E o que eu sei fazer é sala de aula, é conversa, é gestão, é correção, é ajuste. Não houve nenhuma demanda, nenhuma fala sobre questão ideológica, até porque eu não tenho nenhuma competência ideológica. Mas já no dia seguinte ao anúncio, o currículo do novo ministro da Educação começou a ser questionado. O doutorado em administração, que aparece na plataforma Lattes, foi negado pelo reitor da Universidade Argentina. Franco Bertolatti revelou que Decotelli não obteve o título de doutor que menciona. Na segunda-feira, foi a vez do pós-doutorado pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha, ser colocado em xeque. A instituição negou que tenha conferido qualquer certificado a Decotelli. O ministro da Educação também é acusado de copiar trechos de outros trabalhos em seu mestrado sem identificar a origem, o que poderia configurar plágio. Na noite de ontem, Decotelli justificou as informações apresentadas na plataforma acadêmica e disse que continuava no cargo. Sou ministro, tem trabalhos agora e agora fica até de noite, sabe para quê? Para tentar corrigir os ajustes de Enem, de SISU, das demandas grandes. Nós temos agora, tem que ir lá. O presidente Jair Bolsonaro, na noite de ontem, ainda saiu em defesa do ministro da Educação e disse que todos que conviveram com ele comprovam sua capacidade para construir uma educação inclusiva. Mas nesta terça-feira foi a vez da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, negar que Decotelli tenha sido professor efetivo da instituição, como também aparece no currículo. Agora o presidente Jair Bolsonaro procura por um novo ministro da Educação. Até o fim da tarde de hoje, nenhum nome havia sido definido, mas a ideia é que seja mantida uma escolha mais técnica e menos ideológica. O primeiro-ministro negro do governo Bolsonaro foi o terceiro a ocupar a pasta da educação. O primeiro foi Ricardo Vélez Rodrigues, que ficou 2 meses e meio no cargo. Vélez chegou a pedir que as escolas filmassem alunos cantando o hino nacional e discutiu a revisão do conceito de ditadura militar nos livros didáticos. Ele foi substituído por Abraham Weintraub, que colecionou polêmicas. Entre elas, a fala da reunião ministerial que chamou os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos e disse que deveriam ser presos. Como você pôde observar, a questão do currículo, as discussões, as inverdades fazem parte do jogo. Mas o que eu quero discutir aqui é o seguinte: o porquê desse acirramento entre evangélicos e não evangélicos. Há pouco tempo aí, dias atrás, o pastor Silas Malafaia, ladeado por outros pastores, foi até o Planalto junto com o presidente Bolsonaro e fizeram uma oração pelo presidente. Até aí, problema nenhum. Nós sempre ouvimos dizer e sempre foi defendido que o Estado é laico. Isso quer dizer que o Estado não deve ter nenhuma vertente religiosa na sua ação enquanto poder executivo, poder judiciário e até mesmo poder legislativo. Há que se ter uma separação entre o interesse religioso e o exercício da prática para o qual a pessoa está instituída. Isso nós compreendemos. Agora, cada um defender a sua fé também é liberdade religiosa. A tão discutida agora liberdade de imprensa, liberdade religiosa. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: por que há esse acirramento que muitas vezes é alimentado pelo próprio povo evangélico? Aqui vai uma fala pessoal de um pastor, todos sabem o meu ofício religioso, mas também a fala de um cidadão comum. Eu paro para pensar e acho que o povo evangélico, que as autoridades evangélicas deveriam diminuir o tom. Porque a impressão que me dá é que, na realidade, os evangélicos é que estão criando esse clima de antagonismo, esse clima polarizado. A eleição de Jair Bolsonaro já teve um clima polarizado. Evangélicos que defendiam Jair Bolsonaro e os não evangélicos. Eu mesmo patrocinei um evento que viralizou pelas redes sociais quando eu defendi o fato de não votar em nenhum político da esquerda. Dei 8 motivos para isso. Mas os pontos ali eram ideológicos. É lógico que pontos que a esquerda defende são pontos conflitantes com a fé cristã. É um direito meu e de todo religioso se posicionar. A isso eu não questiono. O problema é que um presidente precisa, por força do cargo, liderar um país. Um país que é eclético nas suas religiões, que há um sincretismo religioso muito grande, ele precisa respeitar. O presidente Jair Bolsonaro nem é evangélico, em que pese já ter aparecido até cenas dele se batizando, mas não é evangélico. Todos conhecem isso.
Pastores que são mais próximos dele, não politicamente, mas religiosamente, defendem que ele não é evangélico, ele é cristão. Mas a grande discussão aqui não é essa, é a polarização, é o acirramento do enfrentamento da guerra evangélico contra não evangélico. Uma coisa é pregar a fé cristã, uma coisa é pregar o evangelho, outra coisa é confundir exercício político, gestão pública com fé cristã. Eu acho que as autoridades, pastores, os religiosos, todos deveriam parar para pensar se vale a pena esse acirramento. Se nós não deveríamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, que diz que nós deveríamos buscar a paz com todos. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, que ensina a amar ao próximo, que ensina, o evangelho de Jesus tem um princípio basilar, que é o princípio da paz. Não é o princípio da guerra. Então vai aqui um pensamento para todos nós. Vale a pena esse acirramento? Todas as vezes que se indicar um ministro, ele tem que ser evangélico. E se ele for evangélico, a notoriedade, o valor que vai dar para a fé religiosa dele é maior do que a capacidade dele, a qualificação dele para o cargo ao qual ele foi indicado? É melhor nós pensarmos. O nosso papel não é de acirramento, não é de guerra, mas é de pensar com inteligência, é de pensar para produzir coisas boas. Nós vamos para um break e já eu volto com o nosso estado. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. Conheça o Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas da Igreja Batista Monte Hermon. Ligue para 2741-2710 e saiba mais sobre os nossos atendimentos gratuitos. Instituto Beneficente Trabalhando por Vidas. Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro, no Templo Antigo da Igreja Batista Monte Hermon. Estamos de volta com o bloco sobre o nosso estado. Em meio às discussões com a retomada, o que volta, o que não volta, a flexibilização e, sobretudo, a noite do Rio de Janeiro. A noite do Rio de Janeiro que é conhecida como uma noite linda. Agora, com a retomada, os bares cheios, a cidade está mais alegre. Não são só os bares, mas os shoppings, o carioca está vivendo um pouco mais feliz, ainda que tenha que conviver com o medo. Como nós já retratamos aqui no Fatos em Foco, tem pessoas que não estão preocupadas, sem uso de máscaras, à vontade, proximidade que não é aceita pelas instituições de saúde, mas de qualquer maneira, a posição do carioca, o comportamento do carioca é o mesmo que nós estamos tratando aqui essas semanas. Uns respeitam, ficam em casa, não saem pelo medo da contaminação. Outros saem com responsabilidade, com cuidado. Eu estou entre estes. E tem aqueles que saem sem máscaras, à vontade. Mas a grande questão que eu queria debater aqui é porque em meio ao medo, ao pânico, e também há alguns que estão simplesmente não considerando todo esse medo que está sendo noticiado. Mas o que eu quero tratar aqui agora é mais uma demissão. Mais um secretário de saúde pede demissão. Assista esse vídeo agora.
A gestão de Fernando Ferri à frente da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro foi tão breve quanto a despedida, anunciada em um vídeo divulgado nesta segunda-feira. Queria dizer que eu tentei. Agradeço ao governador por ter me dado essa oportunidade de tentar resolver esses graves problemas que nós estamos vendo na saúde. Eu só queria dizer mais uma coisa. Peço desculpa à população, mas a única coisa que eu tenho a falar, eu tentei. Foram apenas 36 dias no comando da pasta. Na quinta-feira passada, em uma reunião virtual da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, o então secretário desabafou. Dá a impressão que eu fui colocado aqui para esconder ou apagar qualquer tipo de indício de irregularidades. De acordo com este deputado, Ferri se recusou a manter o pagamento de contratos suspeitos. Nesta reunião, o secretário se mostrou muito indeciso, muito hesitante sobre as questões relacionadas aos contratos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, contratos esses que ele precisa, dar continuidade, autorizar pagamentos no âmbito desses contratos, que estão eivados de irregularidades, estão sob forte suspeição. Fernando Ferri assumiu a secretaria após o afastamento de Edmar Santos, envolvido em uma série de denúncias sobre desvio de dinheiro público para a construção dos hospitais de campanha no Rio. Até agora, apenas 2 das 7 unidades prometidas pelo governo foram entregues. Buscas foram feitas até no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel, que está respondendo a um processo de impeachment. Um relatório realizado pela equipe de Fernando Ferri desaconselhou a abertura dos outros 5 hospitais de campanha que ainda não ficaram prontos. Nessas unidades, o custo diário de um leito de UTI passa de R$ 43 mil e o de enfermaria chega a quase 34 mil. O documento levou em conta a queda no número diário de casos e o aumento da capacidade da rede de saúde. Seguir ou não essa orientação caberá ao coronel médico do Corpo de Bombeiros, Alex Bosquet, que vai assumir a pasta. Ele atua há mais de 20 anos na corporação e é especialista em terapia intensiva. O Rio está prestes a alcançar a marca de 100 mil infectados pelo novo coronavírus. Aqui, quase 9 mil pessoas já morreram em decorrência da Covid-19. Mesmo assim, a urgência por prevenção está longe de ser uma prioridade para muita gente. Com as altas temperaturas e o fim de semana de sol, este foi o cenário na Orla Carioca. Como você pode observar, o secretário não conseguiu se sustentar no cargo porque, segundo fontes que sustentam aqui uma verdade que não é nem difícil de acreditar, eram muitas irregularidades em compras. Ele não queria se responsabilizar por essas irregularidades. O secretário entendeu, então, que ele não teria como dar conta dos contratos que foram estabelecidos, que foram feitos, e muitos deles que as irregularidades eram absurdas. Nós temos conhecimento desde o início, quando, numa discussão entre os 3 poderes, o poder executivo com o presidente Jair Bolsonaro, com um posicionamento muito claro, respeito à pandemia, mas contra o isolamento total, defendendo o uso da cloroquina, que foi uma discussão interminável, e também alguns posicionamentos de uma liberdade maior, de uma flexibilização maior. Do outro lado, o Poder Legislativo com mais ênfase, a Câmara dos Deputados Federais, até mesmo o senhor presidente Rodrigo Maia e também o presidente do Senado, o Congresso de modo geral, antagonizou também aí uma guerra com o presidente Jair Bolsonaro. Estados saíram em defesa também do respeito, da responsabilidade e do isolamento total e restrito. O Brasil ficou diante de uma discussão muito grande. Mas naquele momento houve uma decisão do Supremo, até porque em outros programas nós tratamos aqui a respeito da guerra dos poderes. Nós precisamos também discutir essa intromissão exagerada, declarada toda vez que o Executivo toma uma atitude, vem o Supremo e reage. Esse enfrentamento nunca foi visto antes no exercício de um presidente, jamais. Os governos anteriores, tanto de PSDB quanto de PT, não enfrentaram, e nem do PMDB, enfrentaram tanto acirramento, tanta guerra entre liminares, entre interposições judiciais. Agora, o Supremo estabelece que prefeituras e estados teriam liberdade para decidirem,
tirou o poder do governo, do poder executivo do presidente da República e do Ministério da Saúde, dando liberdade a estados e municípios a administrarem a questão da pandemia. Com isso, houve uma liberdade exagerada nos recursos. A discussão que está tendo aqui em Teresópolis também chegou ao estado. Sérgio Lopes vai comentar agora essa confusão toda, mais um secretário que pede demissão, muita corrupção envolvida. Sérgio Lopes vai comentar agora. É fato notório que a decisão do STF em passar para os governadores e prefeitos a competência para gerir essa crise pandêmica, né, que sobreveio sobre o Brasil, trouxe consigo a possibilidade dos corruptos começarem a exercer o seu caráter. E logo que as verbas federais foram distribuídas, e se calcula que 404 bilhões saíram do governo federal para os estados, o que equivale a 16 Copas do Mundo, se a gente considerar que o gasto total com a Copa do Mundo aqui no Brasil foi estimado em 25,5 bilhões. Somente nesse ano e nesses 3 meses de pandemia, o governo federal dispensou 404 bilhões para os estados. Então são 16 Copas do Mundo em menos de 3 meses. Aqui no Rio de Janeiro, a corrupção a gente começou a perceber logo pelo superfaturamento, né, das vendas de material hospitalar, de máscaras, construção de hospitais de emergência. Recebeu o Estado verba para construir 7 hospitais, dos quais apenas 2 foram construídos. E o próprio secretário que saiu, né, o Fernando Ferri, falou que os outros 5 hospitais não têm verba mais para construí-los. Meu Deus do céu, para onde foi todo esse dinheiro? É evidente que nenhum secretário que vai entrar no meio de uma pandemia dessa, depois de ter sido descoberto os desvios de verba, vai conseguir se equilibrar, vai conseguir pagar as contas, vai conseguir, se quiser permanecer no cargo com um certo conforto, digamos, de idoneidade, não vai conseguir pagar os contratos altíssimos que foram feitos sem licitação, sem colocar em risco, como já está sendo colocado, o pagamento da folha salarial dos servidores. Segundo o próprio secretário, Fernando Ferri, não conseguiu colocar nem os salários atrasados em dia. E para onde foi esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Se muita coisa que foi pago pelo governo federal não foi construído, onde está esse dinheiro? O sistema de saúde, assim como o sistema o sistema alimentício, o sistema de farmácia, né, foram sistemas menos afetados na epidemia, porque esses sistemas estavam operando normalmente e com intensidade. Sistema de combustível não foi afetado, sistema de farmácia não foi afetado, sistema de supermercados e de mercado não foi afetado, porque tudo isso foi classificado como essencial. E o sistema dos hospitais. Os hospitais trabalharam a pleno vapor. Não houve fechamento de hospitais, muito pelo contrário, houve verbas destinadas aos hospitais que estavam operando na época da pandemia. Não faz o menor sentido que uma verba destinada especificamente à área de saúde e uma verba desse porte de 404 bilhões esteja fazendo com que o sistema de saúde não se pague, com que os enfermeiros, os médicos, os servidores não sejam pagos. Se além da operação normal do sistema de saúde que estava acontecendo, porque ele não foi parado, ele não foi travado, ainda houve a injeção de verbas federais. Então o que está acontecendo no nosso estado é um altíssimo grau de corrupção que pegou a todos de surpresa, inclusive pegou a própria Alerj de surpresa, de forma que eu não vejo como o governador do estado, nesse momento, escapar de um impeachment. Como você acabou de observar nesse bloco,
diante de uma pandemia, nós ainda temos que lidar com todo esse desmando dentro do secretariado de saúde do governador Wilson Witzel. O governador que está neste momento isolado, pouco tem se ouvido ou visto alguma coisa a respeito dele, até porque está passando por um processo de impeachment. É assim que o nosso estado está. Tem gente saindo na noite para comemorar a volta às ruas, tem gente se escondendo da pandemia e tem gente se escondendo também da corrupção. Voltamos já com o próximo bloco. Conheça a The Best Coffee, onde você pode saborear uma infinidade de doces, salgados, sanduíches e, principalmente, uma grande variedade de cafés. Além disso, temos um espaço aconchegante, onde você pode fazer o seu lanche e tomar o seu café com conforto e bem-estar em um ambiente super agradável. Conheça a cafeteria The Best Coffee, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Telefone 2741-2387. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos tratar dos fatos em foco no nosso município. No início desse bloco, eu quero abordar aqui a retomada, mas de alguns setores que ainda não voltaram, como por exemplo, as academias. Teresópolis sempre foi conhecida como um lugar apropriado para o exercício físico ao ar livre. Eu mesmo gosto de pedalar, caminhar. Mas as academias, que também é um mercado aqui, que tem um segmento muito forte, é um mercado forte de Teresópolis, ainda não foram abertas. Na realidade, dentro das agendas, das ondas que a Prefeitura estabeleceu, que eu nem sei se estão valendo, já eu falo sobre isso, mas as academias não voltaram. Eu convidei o Giovanni, que é sócio da A2, que é uma academia aqui no Alto, que eu há 5 anos faço parte, treino lá, e o Giovanni agora vai nos responder algumas questões importantes. Giovanni, como que as academias estão lidando com essa crise? Manter os alunos, como é que está sendo o enfrentamento dessa pandemia aí e a dificuldade da retomada, Giovanni? Olá, Humberto. Primeiramente, quero agradecer a você essa oportunidade. A gente da Academia 2 está podendo participar do seu programa. Tá? É uma honra para a gente poder estar aqui. E, bem, como todo mundo já sabe, estamos indo para 4 meses, né? 4 meses aí de portas fechadas. E aí, o que fazer para tentar manter aquela chama acesa, né? Dos nossos clientes com a academia, né? Nossos alunos eles se sentem desmotivados, enfim, é bem complicado mesmo. Então, assim, o que a gente tem feito? Desde a primeira semana que fomos obrigados a fechar, nós começamos a fazer lives, tá? A gente ficou utilizando um canal da Box, do Instagram, e essas lives elas são todos os dias, são lives diárias, de domingo a domingo. Para quem não sabe, a Box é a A2 Box, ela é uma modalidade que a academia oferece, né? E a gente resolveu utilizar esse canal porque ele tinha mais acessos, o pessoal acompanhava mais e ficou, como esse canal são aulas ao vivo, né? Nós resolvemos utilizar esse canal. Mas assim, no Instagram, que a gente também tem da academia com as outras modalidades, a gente também colocou alguns exercícios para serem feitos em casa
e também no Facebook. No Facebook também postamos algumas séries e alguns vídeos utilizando algum material que a pessoa possa ter em casa, enfim. E a gente começou a perceber que, assim, todo mundo da educação física, personal trainer, as outras academias, todos estavam fazendo isso, né? E o que a gente resolveu fazer também e que deu certo? A gente criou um personal em casa. Isso foi uma ideia que nós tivemos, tipo assim, seria até para atender mais as pessoas que estavam apenas iniciando, né? São iniciantes ou para quem tivesse alguma dúvida. E como funcionava? Esse personal em casa, a pessoa, o aluno, ele entrava em contato ou pelo próprio Instagram, Facebook ou pelo WhatsApp da academia e agendava ali, né? Tinha uns horários pré-determinados e a pessoa agendava e um professor da academia, durante uns 20 minutos, ele ficava ali tirando as dúvidas, né? Possíveis dúvidas do aluno com relação aos exercícios que a gente postou ou algum exercício que estava tendo nas lives ou até mesmo um exercício direcionado para ele, né? Falou, eu tenho uma dificuldade em determinado exercício, a gente poderia mostrar e estar assim de uma certa forma ajudando, né? Isso foi uma das coisas que nós fizemos. E assim, o que a gente também fez para aproveitar isso, esse contato, né, pelas redes sociais? Nós criamos um site, uma plataforma, não digo um site, é uma plataforma chamada Abacaxi, que é um site de doação, mas ele tem um prêmio, né? Então, o que seria isso? Nós criamos diversos pacotes super vantajosos, tá? E colocamos nesse site, que é o abacaxi.com, com um link e direcionava para uns pacotes super promocionais. Vendemos vários pacotes desses. Os alunos, eles eram presenteados com esse pacote pelo fato de ser um valor bem acessível, bem vantajoso mesmo, tá? E isso, de uma certa forma, também, além de manter esse contato com nossos alunos, pôde, de uma certa forma, também nos ajudar, né? Porque com 4 meses de porta fechada, assim como todos no comércio, isso também foi uma forma que nós encontramos para poder seguir em frente, né? E basicamente seria isso. A gente tem gente que às vezes vai em contato direto, manda uma mensagem, e agora o nosso contato maior são as pessoas perguntando qual o dia do retorno, né? E a gente está aguardando. A princípio era uma data, aí prorrogou. Agora está a princípio dia 7/7, né? A gente vai agora fazer uma reunião na prefeitura no dia 3 para confirmar isso, tá? Espero que dê certo, né? Que a gente vai apresentar alguns protocolos novamente, já fizemos isso uma vez e agora a gente vai fazer novamente uns protocolos com todas as academias, praticamente todas as academias da cidade, para ver se o Ministério Público libera, né, a prefeitura, enfim, um depende do outro ali, um jogo de empurra, na verdade está sendo isso, né? Mas que a gente consiga ir com essas medidas, que a gente tenha essa liberação para o retorno, né? Então no dia 3 vai ter essa reunião lá na prefeitura e se tudo der certo, dia 7 libera aí para que todos possam retornar. Giovanni, uma outra questão também, e as perspectivas? E daqui para frente? Como vai ser o comportamento das pessoas dentro da academia? Como nós vamos voltar para as academias? Quais os cuidados? Como vai ser a nossa vida futura pós-pandemia? Já com relação à nossa reabertura, né, o que a gente vai ter que fazer, que medidas a gente vai ter que tomar, o que a gente vai ter que mudar, né, para poder retornar às atividades? Bom, já há algum tempo, a Organização Mundial de Saúde, a ACAD, o próprio CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, eles criaram uma planilha, tá, uma cartilha, com diversas medidas de segurança a serem tomadas, para também deixar os clientes, né, os nossos alunos, para eles poderem se sentir mais seguros e realmente para ter essa segurança, tá? Então, assim, muita coisa vai ter que mudar. A verdade é que a gente vai se reinventar na forma de treinar,
tá bom? Então, assim, logo na entrada da academia, a gente já teve que colocar um tapete sanitizador, né? Ao qual o aluno ele já entra, ele já vai passando o pé nesse tapete, são 3 tapetes, e ali ele já vai higienizando os pés, tá? Os sapatos. Obviamente, tem o esquema da temperatura, vai ter um dispenser de álcool, aquele com pé, que você pisa, e daí sim ele pode ingressar na academia. Com relação a isso, a gente teve que mudar paredes de lugar, abrir espaço, delimitar o chão, espaços. Nas aulas coletivas, dependendo, a gente vai ter que mudar a forma de dar aula, né, o tipo de aula. De início não vai ter essa coisa para compartilhar equipamentos. Então, assim, a gente vai mudar toda essa forma de poder dar aula e para que todos se sintam seguros, né? Essa é a realidade. Agora, assim, há muito tempo atrás, todo mundo deve lembrar daquela gripe H1N1, um exemplo que eu vou dar agora, naquela época a gente já tinha colocado uns dispenserzinhos de álcool na parede, naquela época, para que os alunos pudessem se sentir mais seguros. Tanto que vários utilizam até hoje. A gente não tirou, a gente simplesmente deixou lá na parede, no andar de cima e no andar de baixo, e isso é uma coisa que a gente manteve, viu que estava funcionando. E agora, né, diante de tanta mudança que a gente vai ter que ter, pode ser sim que a gente continue com alguma coisa a mais, né, que a gente, depois que isso tudo passar, pode ser que a gente mantenha a forma de dar aula, forma de agendamento de aula, às vezes até mesmo situações de papel, vai ter que ter, são papéis para poder higienizar os aparelhos. Então pode ser que a gente mantenha isso e a realidade é que a gente quer que todos os alunos se sintam seguros para poder retornar, né? E com isso, por isso a gente tem que seguir essa cartilha e a verdade a gente vai readaptando, a gente vai adaptando e mudando conforme a necessidade e o que ficar estipulado para todos nós, né? Bom, espero que seja liberado quanto antes, né? Que todos consigam retornar às atividades. E a academia a gente já está correndo atrás aí para poder retornar. Vai ter uma reunião agora dia 3 na prefeitura. A gente vai apresentar mais uma vez um protocolo com diversas medidas de segurança. O prefeito ele deve perguntar, né, para o Ministério Público, e acredito aí que a gente consiga sim ter a retomada aí das nossas atividades, nem que seja a princípio com a musculação e gradativamente com outras modalidades, tá? Mais uma vez agradeço, muito obrigado, Humberto, por ter me convidado aí para participar do seu programa, e vamos aguardar aí a liberação e aguardo você aí, retorno aí às atividades, tá bom? Forte abraço, um abraço a todos, muito obrigado aí mais uma vez. Giovanni, muito obrigado. Meu desejo é que a gente volte logo a estar junto na nossa academia lá treinando, porque sempre faz muito bem. Mas nós queremos ouvir agora também a senhora Hermínia. Ela é sócia da Escola Grandini, uma escola conceituada de Teresópolis. E esse também é um segmento muito importante. Crianças, jovens estão sem estudar desde o início do ano. As aulas online, até que ponto elas são aceitas dentro do currículo do ano letivo? Hermínia, você pode responder para a gente como está sendo esse relacionamento das escolas com os alunos? Como é que vocês estão enfrentando essa pandemia? As aulas online, como é que está sendo tudo isso? Gostaria de agradecer ao Humberto a oportunidade de falar um pouquinho sobre a educação. Estamos passando por momentos bastante delicados, bastante conturbados no mundo, na nossa cidade, e a educação não poderia deixar de fazer parte deste momento. Nós, profissionais da educação, estamos nos reinventando. Passamos da noite para o dia, de professores a youtubers. Deixamos nossa zona de conforto, a sala de aula, para iniciarmos uma trajetória que para muitos era bem desconhecida, a tecnologia.
Nós, professores, estamos além da escola. Estamos entrando no lar de cada aluno, invadindo a rotina de cada família, nos reinventando para cumprir a nossa missão, que é de formar pessoas. Estamos tendo experiências, com toda certeza, bem difíceis. Não estávamos preparados e nunca tínhamos pensado em viver com tanta intensidade essas experiências. Uma outra questão também importante que eu acabei de perguntar para o Giovanni, que eu preciso perguntar para a senhora. E como será daqui para frente? Existe previsão de volta? Quando voltar? Como será? Não temos previsão oficial de quando iremos retornar. Internamente, as escolas já começaram a se preparar para esse retorno. Posso adiantar que vai ser um retorno bem difícil. Teremos que seguir alguns protocolos sanitários e, claro, pedagógicos. Após a pandemia, todas as escolas tiveram que construir seu plano de ação para as aulas remotas. E assim, essas aulas remotas puderam ser consideradas como dias letivos. Os profissionais de educação precisam de atenção de todos, pois todos os profissionais de educação estão trabalhando incansavelmente, estão se dedicando sem medir esforços para minimizar as perdas pedagógicas. Neste retorno às aulas presenciais, teremos também de pensar muito no apoio social, emocional dos nossos alunos, dos nossos professores e das nossas famílias. Espero ter respondido seus questionamentos, esclarecendo um pouco os desafios da educação. Hermínia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu quero entrar agora em nível municipal para uma reflexão, um tema muito importante. Nós tratamos aqui em outros programas a respeito da guerra entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Teresópolis está vivendo essa guerra. Eu comentei no bloco anterior que o Supremo deu aos municípios e aos estados o direito de administrar a pandemia, recursos, maneira como tratar a questão da retomada, da flexibilização, do isolamento. O Poder Judiciário no Supremo Federal, que é o maior órgão da instituição judiciária do nosso país, decidiu. Os estados ficaram à vontade, assim como os municípios, mas Teresópolis está vivendo uma situação até interessante, porque o prefeito toma uma decisão, o Ministério Público reage, vai contra a decisão do prefeito, o prefeito precisa recorrer. Será que tudo isso tem a ver com o jogo político? Por exemplo, assista agora a fala do presidente da Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade, Leonardo Vasconcelos. Perceba o acirramento entre poder legislativo e executivo. Assista. Um gancho na fala de Vossa Excelência. Hoje, quando a doutora Cláudia fez a leitura desse pedido de informação da Comissão de Saúde, eu tive o cuidado de pedir uma cópia e a gente veja que eles responderam no dia 24 de maio, né? 24 de junho, dizendo que não comprou nenhum respirador, os que existem foram comprados em 2018. E aí eu pego, então, 24 de junho, disseram que não investiram em nada na pandemia. Aí eu pego o Diário Oficial do dia 23 de junho, só nesse dia, tem uma compra na ordem de R$450 mil de material de obra. Ou seja, eles não estão preocupados com saúde pública, eles não estão preocupados com comunidade, eles não estão preocupados com comerciante, eles estão preocupados em salvar a própria pele. Eles estão preocupados em ganhar a eleição. Que você veja, só no mês passado entraram R$11 milhões de transferências federais para o município de Teresópolis. Cadê o respirador? Cadê o equipamento? Cadê o médico contratado? Se hoje a justiça manda fechar o comércio, eu acho que tinha que ser o contrário.
ela tinha que punir a prefeitura o porquê que está penalizando tanta gente a sofrer. Hoje a punição não tinha que ser em cima do comerciante, tinha que ser em cima de um governo desgraçado, que recebe 11 milhões de reais no último mês e diz aqui no dia 24 que não comprou nada. E no dia anterior gasta R$500 mil comprando manilha, isso e aquilo. É necessário? É. Mas isso não é para o povo, não é para o comerciante, nem para a saúde de Teresópolis. É para salvar a própria pele, é para ganhar a eleição. E prova disso, aqueles pequenos comerciantes que se cadastraram no cartão alimentação para vender para a compra das merendas, né? Vi pequenas mercearias, pessoas se cadastrando. A promessa do pagamento era dia 30, hoje. Hoje esses comerciantes receberam um documento dizendo que vai pagar em 31 de julho. Ou seja, eles venderam no mês de junho, esperaram o mês todo para receber e hoje já receberam mais um anúncio que daqui a mais 30 dias vai pagar. Ou seja, a prefeitura está dando um calote em 60 dias nos pequenos comerciantes da cidade. O comerciante, quando vendeu, já deu prazo. 30 de junho eu faturo e recebo. Agora, hoje vem um aviso para todos os pequenos comerciantes. Minha gente, é 31 de julho, ou seja, custou para carregar o cartão das crianças, custou para credenciar todo mundo e agora, por último, está dando calote nesse comerciante que já não aguenta mais nada, que comprou mercadoria, às vezes com prazo de 10 dias, de 15 dias para pagar e chegou 31 de julho. Meu Deus, isso não é brincadeira. Meu Deus, eu me sinto até revoltado. Como é que nós podemos aceitar uma coisa dessa? 500 mil reais para tapar buraco, que não é para ajudar ninguém, porque até ontem não tapavam nada, estava um verdadeiro queijo suíço. Agora virou obra eleitoreira. 11 milhões de reais de transferência do governo federal, vi que chegou ontem, o doutor Felipe me deu. Cadê o investimento na pandemia? Onde é que estão enfiando esse dinheiro? Se tem hoje 5 CTIs reabertos, é porque a Beneficência Portuguesa emprestou 4 aparelhos. Eles só fazem saúde pública na base do empréstimo, do tomado e do quem der. Eles não investem em nada. Isso é uma vergonha, um desrespeito. E se amanhã o comércio foi fechado, acho que a justiça tem que cobrar do prefeito, não de nós pequenos comerciantes. Isso nos revolta, nos indigna e, mais do que isso, nos deixa chateados. Nos deixa chateado porque é uma conversa danada, é bonitinho para lá, é bonitinho para cá, e que isso, que tem ministério. Não tem nada, só tem, na verdade, um cavalo de Troia, onde dentro só tem safadeza, pilantragem e bandidagem. Essa é a minha palavra na liderança. Como você pôde observar, o presidente foi contundente nas suas palavras. Desafio o prefeito a responder a esta pergunta e a estes questionamentos com relação à compra de equipamentos, à administração toda da pandemia, aos recursos, às decisões tomadas. Essas decisões foram questionadas pelo Ministério Público também, que ameaçou no final da semana passada, já com decisão para quarta-feira desta semana, a retomada do lockdown, para que voltasse a fechar todo o comércio em função do crescimento das contaminações. Nós avançamos e nesse momento, na gravação deste programa, nós já temos 50 pessoas mortas. Mas a grande discussão é a seguinte: você observou o que disse o presidente Leonardo Vasconcelos. O prefeito reagiu à investida do Ministério Público, entrou com uma liminar, suspendeu a decisão apresentando 5 novos leitos. É uma discussão que vale uma reflexão se já é uma guerra pela próxima eleição. Por exemplo, a produção do programa Fatos em Foco enviou ao prefeito 3 perguntas com relação a todos esses acontecimentos. Uma muito própria à fala do presidente da Câmara. A primeira pergunta no que diz respeito à fala do presidente é exatamente essa. Na última sessão legislativa, o presidente da Câmara de Vereadores, Leonardo Vasconcelos, afirmou que a Prefeitura Municipal de Teresópolis não está usando as verbas recebidas para o auxílio da Covid nos lugares devidos. Com isso, questionou que o governo municipal pode estar usando estas verbas para fazer politicagem em dias que antecedem a campanha eleitoral. Essa foi a pergunta enviada ao prefeito Vinícius Clausen. Por quê? Porque é um comentário generalizado na cidade, das verbas estarem sendo, na realidade, desviadas para outros interesses. Esse questionamento do presidente da Câmara, ele é recorrente na cidade. E era importante o prefeito responder. Até a gravação desse programa, nós não recebemos nenhuma resposta do prefeito ou da sua assessoria de comunicação.
Como eu prefiro não falar a respeito de fatos que não tenho conhecimento, o prefeito ainda tem tempo para trazer essas respostas. Se até o próximo programa ele trouxer, nós apresentaremos aqui, mas no próximo programa voltaremos a esse tema. Agora tem uma outra pergunta também muito importante que foi feita ao prefeito. A Prefeitura poderia responder onde as verbas da saúde estão sendo implantadas? A respeito dessa pergunta que nós acabamos de falar, nós temos um vídeo muito importante e interessante para informação e também para nós sabermos a verdade, do assessor parlamentar André Couto. Ele tem informações importantes com relação a verbas, observe, para o Semusa e para um posto de saúde da Várzea. Verbas expressivas. Assista. Bem, a maioria sabe. Eu trabalho em Brasília e por trabalhar em Brasília eu tenho trânsito livre nos ministérios, acesso às informações pertinentes da nossa cidade. Eu quero ser aqui muito objetivo e pedir aí um pouquinho da sua paciência porque eu tenho informações importantíssimas sobre a nossa cidade. Bem, estamos aí numa pandemia, num momento delicado. Bem, além do que Teresópolis já recebe do governo federal, o governo federal tem investido pesado na cidade. E de março até agora, para o enfrentamento da Covid-19, para o combate dessa doença, já enviou para os cofres da nossa cidade 13.742.604,73. É muito dinheiro. E quero aqui deixar claro que, além desse montante, a nossa cidade vai receber mais 3 parcelas de R$ 4.256.907,74. Pois bem, faça aí as suas conclusões. Aí vem a outra notícia importante que eu não vi em lugar nenhum, nem o prefeito comentar. Agora, no dia 19 de junho, o Ministério da Saúde publicou a portaria 1579, credenciando estabelecimentos de saúde para receberem custeio como centros de atendimento para enfrentamento da Covid-19. Então, quais foram os escolhidos, os credenciados? O posto da Várzea, conhecido como Centro Municipal de Saúde Dr. Armando Gomes Sacouto, e o Centro Municipal de Saúde Dr. Alberto Otto, o popular Semusa. Esses 2 estabelecimentos foram credenciados, estão aptos para receberem incentivos financeiros e se tornaram, de forma temporária, centros de atendimento para enfrentamento da Covid-19. Além disso, cada posto vai receber, além do que já recebe mensalmente, vai receber R$80 mil todo mês, até que a pandemia acabe, para o custeio das despesas decorrentes desse combate à Covid-19. Aí eu pergunto, você cidadão que está na sua casa, com sintomas da doença, se hoje você procurar o posto da Várzea, você soube agora, pelo André Couto, que esse posto agora é um centro de atendimento para enfrentamento da Covid. Você vai ser atendido ou vai ser conduzido para o Pedrão? Ou vão bater a porta na sua cara? Você médico que trabalha no posto da Várzea, no Semusa, você enfermeira, técnico, já souberam dessa informação? Já souberam desse recurso extra que está chegando aí, R$80 mil, para o custeio dessas despesas? Agora, o que é o centro? De que forma ele vai atender o cidadão? Aí eu vou para a portaria 1545 de maio, que nos diz de forma clara o que é um centro de atendimento para enfrentamento da Covid. E diz aqui, tem como finalidade identificar precocemente os casos suspeitos de infecção pela Covid por meio
da qualificação do processo de acolhimento como classificação de risco, visando a identificação da necessidade de tratamento imediato em sala específica para tal atividade. Realizar atendimento presencial para os casos que necessitem, utilizando o método Fast Track, que é um método de emergência acelerado. Identificação tempestiva da necessidade de tratamento imediato. Estabelecimento do potencial de risco. Estabilização e encaminhamentos necessários seguindo os protocolos relacionados à Covid-19. Realizar testagem da população de risco, considerando os públicos-alvo e respectivas indicações do Ministério da Saúde. Orientar a população, articular com os demais níveis de atenção à saúde fluxos de referência e contra-referência, considerando o disposto nos planos de contingência de cada ente federado. Aí diz mais: cada centro de saúde de enfrentamento deve funcionar em locais de fácil acesso à população e possuir espaço físico mínimo exigido para os centros de atendimento para enfrentamento dessa doença. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo as duas portarias, para quem tiver tempo e quiser ler. Então pergunto, prefeito, já anunciou essa boa notícia à população? Já anunciou aos profissionais da saúde essa boa notícia? O cidadão já pode procurar o posto da várzea, o SEMUSA, se tiver algum sintoma? Prefeito, levanta da cadeira, vai trabalhar, seja sincero, seja transparente, trabalhe de verdade. E eu, como presidente do Avante, já comuniquei ao meu amigo Leandro Neves, que é o nosso pré-candidato a prefeito. Ele está mais perto, ele está na cidade, ele vai olhar de perto o posto da várzea, o SEMUSA, para fiscalizar a aplicação desses recursos que estão chegando na cidade e o funcionamento desses centros. Como você pôde observar, foram colocações importantes e, de certa forma, até surpreendentes. É importante para todo gestor público porque há uma liberdade, em função da pandemia, para a administração desses recursos. Mas essa liberdade não pode ser também um meio para que a corrupção ou para que o uso indevido se perpetue em qualquer nível. Não vai aqui na minha fala um juízo de valor com relação a comportamento que nós não temos provas. Mas o prefeito deve vir a público, sobretudo em todos os programas que ele tiver a opção de ir, aqui no Fatos em Foco, para responder a estes questionamentos. Porque, na realidade, as pessoas querem saber. Existem questões que nós não temos, na realidade, uma clareza de fato do que está acontecendo. Como você pôde observar na fala do André, são verbas expressivas, verbas que já foram enviadas para tanto o SEMUSA quanto para o posto da várzea e verbas que ainda virão. E é importante essa transparência. O próprio prefeito faz alusão a essa transparência que ele sempre procura exercer. Tem uma outra questão também importante aqui, uma pergunta que foi feita diretamente ao prefeito. Qual a estratégia adotada pela prefeitura para que no próximo dia 8 de julho o comércio não tenha que fechar e a cidade voltar ao estágio do anterior lockdown? Por que essa pergunta é importante? A produção do programa enviou até o prefeito para que ele se posicionasse. Porque a população não aguenta mais. As pessoas se preparam para a reabertura. Daqui a pouco, por uma iniciativa, preste atenção, da Justiça, que questiona a maneira como nós estamos lidando, como a prefeitura está lidando com toda essa questão de administrar as métricas, as ondas, não é essa análise técnica. É algo que todos nós precisamos saber, porque você se prepara para sair, se prepara. Eu vou até aqui aproveitar numa fala muito pessoal. Igrejas se prepararam, nós investimos para que a igreja ficasse aberta e daqui a pouco vem uma ordem dizendo para fechar. Eu estou falando da área pela qual eu sou responsável, mas existem outras. Existem comércios, existem serviços e a cada momento é uma decisão diferente. Será que não há de fato uma organização concentrada, centrada e não em movimentos políticos como decisões de governadores, mas sim como a questão técnica? Bom, em seguida, há uma última pergunta aqui feita ao prefeito. Uma vez que o STF deu aos estados e prefeitura o poder de gerir a crise da pandemia, como o prefeito vê a interferência do Poder Judiciário em Teresópolis?
onde o juiz determinou o fechamento do comércio e a volta do estágio de lockdown. Essa reflexão também é muito importante, porque como a produção fez essa pergunta diretamente para o prefeito, era importante ele se posicionar. Porque aqui nós temos uma questão também de enfrentamento institucional. O poder executivo toma uma decisão que, segundo ele, é baseado nas suas métricas, no seu estudo técnico. Segundo o prefeito e a sua assessoria, reuniões intermináveis são feitas no gabinete de crise da prefeitura, onde as pessoas que são responsáveis por administrar a pandemia discutem as próximas ações. Mas o Ministério Público se manifesta e um juiz determina o fechamento. Não é de se estranhar? O prefeito também poderia responder a esta pergunta: o porquê, se o STF deu poder às prefeituras, aos estados, para gerir a crise da pandemia, e por que essa mesma justiça se manifesta contrária? Todas essas questões são importantes para nós entendermos. E aí, finalizando o nosso programa, eu chamo a sua atenção. Como eu tenho dito e repetido aqui, é um ano eleitoral. Nós já estamos vivendo um clima eleitoral. A você, eleitor, aprenda a fazer a distinção, a separação entre os fatos que são verdadeiros e os fatos que são provocados politicamente. Como sempre eu sustento no Fatos em Foco, que é um programa que tenta refletir, pensar, trazer notícia para produzir bons pensamentos. Analise bastante e tente fazer uma distinção, uma dicotomia, uma separação entre atitudes políticas e atitudes com interesse público. Está chegando a hora de você se posicionar. É importante você entender todo esse jogo. Eu agradeço você por estar conosco até agora. Agradeço ao Alberto Miguel pela produção, pelo excelente trabalho neste programa. Vamos juntos. Até a próxima semana.